mente, nos dá, Senhor, sabedoria, abre o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra como o Senhor quer. E principalmente, Pai, para colocar em prática. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado porque vocês tiveram esse compromisso de estar aqui. Eu sei que alguns não vêm pela eternidade, outros podem não vir por trabalho, outros não vêm pelo capítulo da novela, e por aí vai, né? Mas eu graças a Deus por vocês estarem aqui, porque isso é para vocês, é como eu. Por mim mesmo, minha vontade. Eu estava em casa, deitado, dando umas pancadas nesse aqui. Mas eu tenho compromisso, então deixa eu falar e vamos fazer o que tem que ser feito. Meus irmãos, Mateus capítulo 10. Ô Nick, se nós estudamos o capítulo, estamos estudando hoje o capítulo 10, isso significa que nós já estudamos quantos capítulos? Venha. Hoje nós estamos estudando 10. Vamos estudando, né? Isso significa que nós já estudamos quantos? 20. 20. Já estudamos quantos? Tem um que teve o 7 acho que teve 2. O 7 e o 6 não foi seu, me falha a memória? Então, nós já estudamos 12 vezes. 12 aulas. Aí nada dali, que daqui a 8 dias. Meus irmãos, capítulo 10. Então eu só comecei a anotar a presença. Na segunda aula. Não. Se foram 12 aulas, 12 com hoje, é? Então eu comecei a anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se foram 12, eu comecei a anotar a partir da terceira aula. Vai ter coisa boa aí, depois dessas anotações, não? Só tem uma pessoa que não faltou nenhum dia. Olha, só tem 2 pessoas. Jesus chamou seus 12 discípulos. José, você consegue me dizer o que significa discípulos? Boa noite, paz. Assim, No meu versinho, cadê o povo do Mirou demais? eu acho que foi. Discípulo é a mesma coisa que seguir. Uma pessoa. Assim, né? A mãe sai e eu vou, ei, vou seguir a senhora, e ela vai que eu vou, né? Exatamente. Mas trabalhando para você estar no lugar daqui a pouco. Então, 12 discípulos. E lhe deu autoridade para expulsar espíritos. Veja que esse espíritos aí é com E minúsculo. E se é com E minúsculo, não é o Espírito de Deus. Aí quer dizer que o E minúsculo é o Espírito de Deus? Não, Aí com E maiúsculo é o de Deus. E o minúsculo não é. é demônios. Ou o nosso. Ou o nosso Espírito. Quando a Bíblia se referir a Espírito com E minúsculo, ou ele está falando do Espírito que está em mim, meu, esse que me dá a vida, ou o Espírito demônios. Quando é com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Por isso que vocês, nem eu, nem ninguém pode escrever o nome de Deus com D minúsculo. Só com Jesus com J minúsculo. Só com maiúsculo. Então vamos lá. Espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São esses o nome dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, o seu irmão André, Tiago, o seu irmão João, filho de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, cobrador de impostos, e Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, e Simão, o narcisista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dizendo-lhe a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entre nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está próximo. Primeira coisa aqui que me chama a atenção: Jesus, quando envia, irmão Cícero, ele primeiro manda pregar para os judeus, o povo de Israel. Ele só não prega para aquelas pessoas que não são judeus, só prega para os que são judeus.
Ou seja, inicialmente, mesmo entrei no ministério de Jesus, Jesus quis dar prioridade àqueles que eram seu sangue. Mas, como a gente sabe, aqueles que eram mesmo povo de Jesus, que pertenciam à mesma família de Jesus, Jesus já era da tribo de Judá. Então, os judeus rejeitaram Jesus. Nada para isso aí. Isso é filho de Maria. Foi criado com José, filho de carpinteiro. Isso que Jesus que veio do céu, filho de Deus. Conversa para pai dormir, pai. Poxa. Ah, não. Perseguiram Jesus, como a gente sabe, e mataram Jesus. Aí, versículo 8. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem mortos e expulsem demônios. Vocês receberão sem pagar, portanto, deem sem cobrar. O que é que Jesus estava dizendo? Ele não deu autoridade aos discípulos para curar, para libertar, para ressuscitar mortos. Vamos imaginar, a gente está em Jerusalém, aqui em Jerusalém. Aí, a gente passa pela casa de alguém ali, como aconteceu com aquela Juliana, o marido dela está morto dentro de casa. Aí a gente vai passando e Jesus deu autoridade a gente. Aí a Juliana chega e diz: ô Josefa, ô minha mãe 3, ô Josefa Maria, ô Pedro, meu marido está falecido aqui no caixão, vem olha aqui para ele ressuscitar. Aí a gente entrava lá, olhava por ele, e o camarada levantava do caixão. E tinha de gente correndo. Imagina a cena. Ao mesmo tempo que na família ia causar uma alegria muito grande pela ressurreição do rapaz, eu garanto a vocês que eu jamais correria. Eu já tinha se perdido, só por aqui. Agora, por outro lado, ia haver um grande impacto. Todo mundo aqui na sexta-feira, todo mundo que está em casa na sexta-feira, no domingo, que ia vir para o culto, para saber, para ver o milagre que aconteceu. Eu fico imaginando, é fantástico isso. Aí Jesus no 9 diz, e no 8 ainda diz: vocês deem e não cobrem. Por que, irmão Cícero? Jesus diz assim: vocês deem e não cobrem. Por que isso é errado? Pode opinar. Foi um milagre, né? Você passa de autoridade para a pessoa ou expulsar ou fazer o milagre e não cobrar. Mas quando a gente entende isso do texto, a gente dá para entender o quê? E no tempo de Jesus já existiam pessoas que cobravam por orações, curas, milagres e tudo mais. Você não conhece umas igrejas por aí que diz: olha, traga R$1.000 que eu vou orar e você vai conseguir um emprego. Acho que aqui não aconteceu não, né? Mas Senhor já vi muito. 10 pessoas com R$500. Com certeza, essa semana, Deus vai curar, o seu filho vai ser aprovado no INSS, a sua filha vai passar no concurso. Quem já viu isso? No tempo de Jesus já tinha. Jesus disse: olha, tem gente aí que cobra, mas vocês não cobram não. Está errado. Naquele tempo já tinha gente safada. Pois é. Mas tinha gente que cobrava mesmo. Fazia uma cura e cobrava. Ainda Outro cobrava. não cobrava não. Uma pessoa pegava qualquer negócio e dava de... Não, por dar, se quiser dar, dê. Agora eu cobrar por isso. Por exemplo, o filho da Vanessa estava com dor de ouvido e com crise de ansiedade, parece que sexta-feira. Aí ele: olha aqui, olha aqui. Aí quando eu liguei para orei, quando foi no sábado, ela disse: está melhor, pastor, está bem melhor. Manda um pix aí, R$200. E a pessoa preza, quase infeliz. Versículo. Já tiver diabo aí, eu vi tudinho. Então, eu não vou dizer quando é que dava em seguida. Meu Deus. Não pode dar os abraços só se beber. A Mary, lá no posto, a Mary também passou, disse: ela tomava bem, não estava, tomava esse negócio da dor dos ossos, ela disse que tomar água é bom porque você Tomar no mínimo 2 litros, se bem 3. Eu tomo 20 no É dia. difícil tomar água. Versículo 9. Não levem guardas no cinto, guardá-los no cinto, nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Por que Jesus falou isso?
porque ele queria que os discípulos confiassem naquilo que ele estava falando, ou seja, dependesse dele. Quando ele chegasse, eles iam encontrar lugar para dormir e para comer, e alguém ia dar roupa e calçado se fosse necessário. Ou seja, Jesus estava dizendo, não, vocês não precisam levar nada. Vocês vão com a roupa do povo. Na cidade que vocês chegarem, vai ter roupa para vocês vestirem, vai ter comida para vocês comer, vai ter lugar para vocês tomar banho e lavar os pés. Porque antigamente, você pensa que o povo tomava banho todo dia, o povo tomava banho estourando aí a cada 15 dias. Era. Eu tenho. Sabe o que a povo fazia? Tem uma banho de vez em vez, 2 dias em vez. Não, me diga desse deles que eu não quero chegar na porta. É, verdade. Aí, sabe o que eles faziam? Lavavam os pés. Só. E o rosto. Sim. O rosto. Tem aqueles aqui que nem os pregavam. Aí, Ainda era lá os olhos. quem faz as festas é o urubu, né? Mas perceba bem. Aí Jesus estava dizendo isso, não leve nada, eu vou tomar conta de vocês. Quando vocês chegarem, vocês vão ter alguma coisa para comer, para dormir, para descansar, para lavar o rosto, para tomar banho. Agora, se os discípulos levassem ouro, prata ou alguma coisa pendurada no cinto, eles estavam dizendo o quê? Rapaz, a gente confia no que Jesus disse, mas na dúvida, vamos levar um negocinho aqui, porque qualquer coisa a gente troca essa moeda de ouro, ou comida, ou dormida, ou alimento, entendeu? Jesus não leve nada. Aí o versículo 11 diz, 10. Nesta viagem não levem sacola, nenhuma túnica. Você sabe o que é túnica, né? Túnica é roupa. A mais nem sandálias, nem bengala. Não dá nem para andar com bengala. Meu Jesus. Para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. O que é que a gente está dizendo? Pelo que vocês fizerem, sem vocês cobrarem, as pessoas vão dar para vocês o que vocês precisam. Foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Por outro lado, Jesus quer dizer que esse trabalho que os discípulos estavam fazendo, eles iam receber algum benefício para se manter. Então, meus amados, Jesus dá aqui um bocado de regra que o discípulo tem que fazer para começar a fazer a obra dele como ele queria. Quando entrar em uma cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa dessa pessoa até irem embora daquele lugar. Hein? Daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesta casa. É por isso que os crentes até hoje têm aquele hábito, paz do Senhor. É por causa dessa orientação que ele deixou aqui. Aí, versículo 13. Se as pessoas daquela casa receberem você bem, que a saudação de paz fique com ela. Mas se não receberem bem, retirem a saudação. O que é que Jesus estava dizendo na mãe 3? Se eu chego na casa de alguém e digo, a paz do Senhor Jesus, alguém, que paz do Senhor Jesus? Que nada, vai falar com a tua paz. Não tem problema não, então a gente retira não. Aí o versículo 14, e se alguma casa ou cidade as pessoas quiserem recebê-los, não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, saiam daquela casa, saiam daquele lugar e na saída sacudam o pó das suas sandálias em sinal de protesto. O que é que ele estava dizendo? Duas formas. Bate os pés ali. Os dois, com força. Até quando isso está isso. Era assim, ou assim, eu me dei a sandália. Eu cheguei na casa de alguém, não me recebeu não, lava os pés. Né? Cheguei na casa de alguém, não me recebeu não. Vai embora, não quero tocar vocês aqui não, dane-se. Na casa disse que na hora de sair a gente tem que fazer isso aqui. Cheira na terra. Cheira o pé do chão, você sabe do jeito. Aí, percebam bem. Era isso que Jesus mandou fazer. Aí,
Versículo 15. Olha o que Jesus diz para quem rejeitar os discípulos dele. Hoje, quem é discípulo de Jesus aqui em Sete Casas? Só o pastor? Nós, muito bem. Nós. Aí, quem rejeitar o evangelho, Nick, quem não quiser saber do evangelho, se dane esse negócio de crente, eu quero saber na minha casa nada. Eu quero ler o 15, irmão. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e de Gomorra do que daquela cidade. Jesus disse que para quem rejeitar os cristãos, indo na casa deles para levar a saudação, para levar uma palavra, para levar uma oração, se rejeitar e a gente bater o pau dos pés, da sandália, na porta daquela pessoa, vai ser pior para esse lugar, para essa cidade, para essas pessoas, do que para Sodoma e Gomorra. Como foi que Sodoma e Gomorra foi destruído, irmão Cícero? Com fogo e enxofre. O negócio é sério, para quem rejeita. E não é a gente que diz, não, é a Bíblia. Eu acho que não dá em nada. Mas da mesma forma que vocês conhecem que pessoas aqui que estavam doentes, eu soube que estão vendendo saúde depois de orar oração. Da mesma forma que Deus abençoa essas pessoas e elas são até ingratas. Não, se Jesus me curar, eu vou ficar indo para a igreja, não perco o culto. Aí quando Jesus cura, cadê a fulana, cadê isso? Sumiu. Oxê, eu estava morrendo, estava vivendo saúde. Da mesma forma que Jesus cura aquelas pessoas que procuram a igreja para receber uma bênção, ele também castiga aquelas pessoas que rejeitam o cristão, o crente, a igreja. Não é o pastor que diz, é a Bíblia. Então, quem rejeitar você, não arranque o resto dos cabelos, não fique desesperado, não perca a paciência, não chame a polícia, bata a poeira dos pés. Só. E pronto. Aí, Jesus vai resolver o pepino para você. Está vendo como é fácil? 16. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Olha que coisa linda. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelha no meio de lobo. Você já viu lobo? Eu só enfio. A gente só conhece o leão lobo, né? Mas lobo, a comida preferida de lobo é carne. E especificamente ovelha. Por quê? Você sabe que a ovelha, quando é atacada, ela não reage. A ovelha não reage. A ovelha morre. Eu não sei se você já arrancaram lã de ovelha, mas você pode arrancar lã de ovelha e ela está ali. E o lobo gosta disso, porque ele ataca, mata e ela não reage. Diferentemente do porco, que antes de morrer faz um escândalo. A ovelha não, a ovelha fica caladinha, parece a pienta. Aí, Jesus... E ainda tem uma particularidade, viu? A ovelha, se ela cair e ficar de perna para o ar, ela morre. Vocês não sabiam disso, não? Não. Elas não conseguem virar. É verdade. Se elas ficarem de costa, elas não conseguem. Elas ficarem para cima, que nem barata. Elas morrem e não conseguem virar. Às vezes você pode chegar a encontrar uma ovelha morta e não sabe por quê, né? Você bota ela de manhã e vai lá à tarde, num lugar que tem água. Deixa ele ficar sozinho. Você chega lá, oxe, a ovelha está morta. Aí você acha que foi algum animal que mordeu, alguma coisa assim, né? Mas se ela ficar para cima, ela não consegue. Barriga para cima. Barriga para cima. É por isso que a gente é considerado como ovelha. Mas às vezes no meio de nós tem alguns que é meio bobo, né? Aí Jesus disse que estava mandando a gente como ovelha no meio de lobos. Quem são os lobos? Aqueles que tentam tirar você do caminho do Evangelho. Aqueles que tentam denegrir você, falar mal de você. Os lobos estão aí. Quando você vai falar de Jesus, os lobos fazem algo assim, oxe, que é isso, rapaz? Agora você está crente, mas eu conheço o seu passado. Você fez isso. Isso é lobo. As pessoas não olham que você aceitou Jesus e agora você é nova criatura. Elas só olham o seu passado. É que só aquela história que eu falei aqui,
Eu fui para um casamento há 16 anos atrás e a noiva queria tudo perfeito. Independente de mim, sei tudo perfeito. O som foi perfeito, quem cantou profissional, a qualidade instrumental foi top, mas não sei o que foi que fizeram lá, que misturaram vinagrete com a comida, o vinagrete azedou a comida e todo mundo sentiu um mau cheiro de azedo. Se alguém perguntar hoje para quem estava naquele casamento se ele lembra de alguma coisa, não vão dizer. Eu lembro, foi um musical top, as cantoras foram top. Vou lembrar da comida dele. Aquela comida da fantasía. As pessoas só lembram do seu passado negativo. Versículo 17. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Ô, pastor, tu explicasse o esperto como as cobras, Tá. e sem maldade Foi como as mesmo. pombas. É porque eu não sei. Então a Josefa explica. Ele não sabe explicar, que agora é eu. Vamos explicar? Espertos como a serpente. Como assim? Tem algumas versões na sua, provavelmente vai estar aí, astuto. Arthur. Ô, minha mãe, a senhora já matou uma cobra? Não, que eu tenho medo. E além da sua sogra, você já viu uma cobra? Eu falo da cobra. E a sua sogra é cobra também? Mas eu tenho mais. Mas você já viu que a cobra, ela nunca dá um bote sem ela medir a distância, sem ela saber que vai acertar. A maioria dos botes da cobra, ela só dá CT. E aquela cobra que mata você, a jararaca, ela tem uma coisa. A cascavel, né? A cascavel, ela faz de tudo para você não ver ela. E se você vê, ela faz de tudo para você ficar vidrado dela. Ela vai se aproximando e você não percebe. Ela vai se aproximando e você não percebe. Ela vai se aproximando e você está vidrado ali com o olhar nos olhos dela. Quando ela tiver uma distância que ela sabe que com o bote ela até acerta, ela vai dar o bote com a certeza que ela vai acertar. Ela não erra. Se não pegar é pelo milagre, mas ela não erra. E depois que o veneno entra, aí tchau. Por isso que a pessoa está falando, minha sogra é uma cascavel. E depois que dá o bote, Eu não mato cobra, porque pra mim, quando É eu porque vejo a cobra é cobra, assim, ela dá uma lavada. vai matar essa patada. Eu corro, né? Tem que ter cuidado, porque senão a pessoa for matar, vai ser mordido. Quando eu vejo, ela já sai por aquele lado. Entendeu? O outro. e a cobra, aí a Bíblia diz, serem prudentes como as cobras. Que a cobra só dá o bote quando sabe que vai acertar. E simples como as pombas. As pombas são. Elas têm uma beleza natural que elas precisam se enfeitar para chamar a atenção. A beleza das pombas já é da natureza delas. O pavão não. O pavão, para se achar bonito e chamar a atenção, ele abre-se todinho, né? E fica assim, que nem um, né? Todo mundo vê a beleza dele, né? A pomba não. A pomba chega e você nem vê. Ela vai embora, você nem vê. Ela é simples, não quer chamar a atenção. Faz de tudo para não aparecer. Aí Jesus disse, sede prudentes como as cobras e simples como as pombas. Versículo 16. 17. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Mas isso aí não vale para hoje não. Isso foi só para antigamente, né? Não é, Francisco? Tá mais fácil. Tá mais Não, fácil. aqui no Brasil, ainda, né? Levar caceta em nome de Jesus, foi. Ainda. O que é que tu acha, José? Mas é fácil. Sim, né? É complicado. O que é que tu acha, minha mãe, doida? A gente está aqui fazendo culto, aí daqui a pouco chega a polícia aqui na porta. Mas já não foi dito que não é para fazer culto aqui. Vai tudo ir para a delegacia. Aí quando chega na delegacia, a gente entra no pau de arara. Você já sabe o que é pau de arara? O diário é o caminhão. Não, mas tem pau de arara da delegacia, nunca vi falar, não? Vocês entram no pau de arara, sabe o que é pau de arara? Não poderá acontecer naqueles caminhos aqui, só um pouco. Pau de arara é outra coisa, não vou explicar, não vou explicar comigo. Não, explique, diga logo o que é. Pau de arara é uma cruz que você é amarrado de cabeça para baixo. Uma perna aqui, a outra aqui. E quando você é amarrado de cabeça para baixo, pula. Que nem os escravos, antigamente. Isso. Aquilo é pau de arara.
Aí Jesus disse aqui que os discípulos dele iam ser açoitados, chicoteados na sinagoga, não é? Tribunal, eram presos e levados ao tribunal e serão chicoteados nas sinagogas. Aí você vai lembrar, Pedro morreu como? Crucificado. Tiago morreu como? Levou uma espadada que atravessou ele. Aí outros apóstolos morreram como? Teve um que foi cerrado ao meio. Paulo morreu como? Cortaram o pescoço dele como corta um cabeça de frango. Estevão morreu como? Apedrejado. Do discípulo de Jesus, só João, que escreveu o Apocalipse, morreu de velhice. O resto foi tudo antecipado. Ou seja, o que Jesus falou aqui se cumpriu na vida dos apóstolos. E ainda está se cumprindo até hoje. Ainda está se cumprindo. Eu não sei se nós somos crentes o suficiente para se chegar aqui e dizer, vamos para a delegacia, enquanto você não pegar Jesus, o cacete está comendo. Só morre lá. E Jesus, aí a está falando de Jesus. Quem é esse? Nunca ouvi nem falar. Não, mas você não é crente? Uma. Você não aceitou Jesus? Onde? Eu tenho mais de você no culto. Não, mas... Aí vai fazer nem perder, que você negou Jesus. Agora, a gente, e eu sinceramente, eu ia fazer de tudo, absolutamente de tudo para esse negócio. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu morrer aqui, eu tenho o meu lugar garantido lá e você também. Então, isso aqui é passageiro. Olha. Até 2 anos atrás eu tinha essa perna, acabou. Lá onde eu vou ver com Jesus é eternamente, sem defeito, sem dor, sem como, sem choque. Então, como diz o hino, vale a pena morrer com Jesus. Prossiga. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Prossiga. Deixa eu fazer só uma observação aqui. Ou seja, o propósito deles serem presos era fazer o quê? Pregar o Evangelho para aqueles que o prenderam. Ele diz aqui, ó, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Isso se cumpriu literalmente com Pedro, com Paulo, com Silas, que eles foram presos e tiveram a oportunidade de falar com reis, né, com governadores, com os mestres daquela época, sacerdote. Todos ouviram a palavra porque foram presos. 19, né? Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Isso aqui, você já entendeu o que é que explica? Jesus estava dizendo o seguinte: quando vocês forem presos, não fiquem pensando, e agora? Eu vou dizer o que na frente do governador? Vou dizer o que na frente do juiz? Vou dizer o que na frente do sacerdote? Não se preocupe, não. O Espírito Santo vai colocar na boca de vocês e você tem que falar. Vocês vão precisar fazer isso aqui, amigo. E as palavras que vão sair não é de você, é do Espírito Santo. Consigo. Como é? Eu vi que tem o nome do Espírito Santo com Enéas. Então, assim, é como aconteceu com Pedro, né? Pastor, que o povo ficou admirado porque Pedro falava com tanta sabedoria, com tanta eloquência, com tanta autoridade. Aí o povo dizia, gente, um pescador, conhecedor dessa forma, mas por quê? Porque ele só fez abrir a boca e o Espírito falava através dele, né? Porque, ouvinte, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês. Olha o Espírito aí, como disse o irmão Cícero, está com E? É maiúsculo? É maiúsculo. Então é o Espírito de Deus. Espírito do Pai de vocês. Quem é o Pai de vocês? Deus, né? Que fala por meio de vocês. Mas Jesus disse para um povo que o Pai deles é o que ama.
Aí, 21. Misericórdia. Deixa eu dizer que E foi. Jesus olhou assim para eles. Ele disse: eu tenho como pai Abraão. Eu sou filho de Abraão. Filho de Abraão não. Vocês são filhos do diabo. Versículo 21. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos ficarão contra os pais e os matarão. O que é isso? Quando o bicho pegasse, quando a perseguição chegasse, aí a minha mãe 3, mãe da Josefa, aí o soldado chegava para prender, aí dizia: você é crente? Como é seu nome? Maria Aparecida do Nascimento do Gama. Você é crente? Eu não. E quem é crente aqui? Ó, minha filha aí é crente. Ela é crente? Você não é não? Sou não, mas ela é. Então vamos levar ela presa, vamos matar ela. Ela estava dizendo que era isso que ia acontecer. Quando não fosse assim, era o contrário. Você é crente? Sou não. Mas quem é? Minha mãe. Então, ela quer ver, então vamos levar presa. Pode levar. Eu nunca nem creio lá. Ela disse que ia acontecer isso. Prossiga. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando eu estava lendo esse versículo, eu me lembrei de alguém aqui que me disse assim, alguém aqui de Sagrado: rapaz, antes de ser crente, ninguém me criticava, ninguém falava mal de mim. Eu era a sétima maravilha do mundo. Depois que eu fui crente, gente que eu nem imaginava disse que está me achando estranho, que não vai com a minha cara. Isso é verdade. É mesmo. Isso é. Porque talvez até a pessoa mudou mais talvez a pessoa ignorante, qualquer coisa está dizendo alguma coisa. Aí mudou um pouco, eu vou ficar achando meio estranho. Aí o texto diz o quê? E nós seremos? Se ficar firme até o fim. Não, Ah, sim. Todos odiarão vocês. eu detesto tudo. Depois que foi crente, eu estava meio metida. Agora eu vivo com 52 bicos na orelha. A Bíblia não sai da mão. Agora a Bíblia não sai da mão. Todo domingo, agora é lei. A Josefa bota o perfume, um litro de perfume, bota a irmão Cícero, bota uma gravata, bota a camisa por dentro, sai desfilando. Ah, que lá, pai Maica, pensa esse negócio que eu detesto. Foi isso que eu já vi. Ou você acha que não tem questão de dizer isso? Eu já disseram, É isso aqui que eu estou dizendo. Rapaz, vamos na casa do fulano. Não, vamos não, que agora ele está dando uma de crente. Agora ele virou elite aqui em Santa Casa. É um grupinho. É ou não é? Eu não ando, eu já disse assim, que eu não ando, tem gente que me cobra. Eu falo, vai na minha casa, nunca mais veio, vai lá para nós beber um suco. Não tem o tempo não. Não tem o tempo de andar, não tem que andar de moto, ainda não. Já não andava, agora que não anda mesmo. A pessoa diz, né, pai? A gente não é Agora que metido. não anda mesmo. A gente não é metido, a gente. Nós aqui não somos metidos. Mas depois que você aceita a casa, você fica metida. Não é? Eu não. Eu vou fazer de domingo. Menina, aquilo ali. Quer ser melhor do que os Quer ser outros, melhor do que mais os outros. santo. É, foi isso que eu estava dizendo. Ou seja, o que aconteceu no passado, não aconteceu só no passado, acontece com a gente hoje. Aí quando as pessoas chegam para a gente e dizem: pastor, depois que eu fui crente, depois que eu fui. Não, mas quando você não era crente, não criticava não. Não, Eu duvido. Agora. você pensa que esse depois que também. Aí quando as pessoas chegam para a gente, O quarto diz até o que não existe. Está sabendo não? Não. O pastor quando sai agora, que não vai para o culto, quem fica pregando agora é Nezinha. Passei lá, estava ela lá, pregando. Passou meia hora falando no microfone. A Josefa, menina, tem mais intimidade com o microfone do que o Roberto Carlos. Pô, fala. As pessoas elas criticam porque as pessoas quando me dizem assim: mano, eu fui crente, está acontecendo isso, pastor. Eu digo: graças a Deus, minha irmã, porque está acontecendo o que Jesus falou. Então, siga. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Ou seja, Jesus estava dizendo: perseguiu aqui, corre para Pitubas. Perseguiu em Pitubas, corre para Serra do Japão.
Perseguiu esse rota do Japão, corre para Juazeiro dos Bodes. Perseguiu Juazeiro dos Bodes, corre para 1º de Maio. Perseguiu 1º de Maio, corre para o Alto da Cruz. Perseguiu para o Alto da Cruz, corre para o Algodão. Agora, o que ele está dizendo? O que não pode é o Evangelho parar de ser pregado. Prossiga. O 24. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. E nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. No reino do céu, ninguém é melhor do que para Jesus. Eu não sou melhor do que vocês não são melhor do que eu. Eu da Maria, você fala. Está lá, ah, tá. Jesus quer dizer isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Não, fulano é melhor porque ele conhece mais a Bíblia. Fulano é melhor porque ela canta bem. Fulano é melhor porque... Não. Para Jesus todo mundo é igual. Não tem diferença. Você. 25. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Foi o que Jesus estava dizendo. Chegaram para Jesus, eles disseram que ele expulsava demônio e curava enfermos, usado pelo demônio chamado Beelzebu. Beelzebu. Agora, olha se Jesus se tinha capacidade de uma informação dessa. Jesus endemoniado fazendo bem. Mas o boato do povo era esse. Jesus está endemoniado por Beelzebu. Beelzebu é um demônio. Aí, Jesus disse, mas peraí, vocês não estão com juízo um dia não. Se eu estou sendo usado por Beelzebu, significa que o reino está dividido. Significa que esse reino vai ter fim, porque se há o diabo me usando para fazer o bem, vai expulsar o próprio diabo. Se há um diabo me usando para expulsar o próprio diabo, se há um demônio me usando para expulsar o demônio, é sinal que o reino está dividido, o reino do demônio. Porque ele está dizendo o seguinte, vocês não sabem nem o que vocês estão dizendo. Como é que vocês têm a capacidade de dizer que o diabo está me usando para fazer o bem? Tem nem hora que eu juízo de vocês, eles estão ficando miúdos. Aí nessa passagem você está explicando aí outro versículo, né? Nessa passagem, Jesus estava dizendo que se as pessoas chamavam ele de demônio, de Beelzebu, quanto mais os seguidores dele, né? Então Jesus está dizendo, se eles me xingaram, vão xingar vocês também. Se vocês são meus seguidores, vocês vão ser xingados, serão xingados de nomes piores ainda. Então, era isso que Jesus estava querendo dizer, né? Pastor, teve um caso que eu fiquei a duvidar uma vez. Como é que uma pessoa que tem um espírito ele entrega uma mensagem para uma pessoa para ele se livrar de morrer? Como é que se eu entender ele sabe como é que o mal pode fazer uma coisa para o bem, para o bem para o bem? Pode. Acontece. Por exemplo, alguém vive com a vida toda errada. Quem está trabalhando na vida dela é o diabo. O diabo vai lá e coloca nessa pessoa vamos supor assim, um exemplo, uma enxaqueca 24 horas por dia. Ela vai dormir e acorda com enxaqueca. Aí essa pessoa procura um batedor de tambor. Rapaz, eu estou com enxaqueca e quero me libertar dessa enxaqueca. O que eu faço? Eu quero ali, traga aqui 5 galinhas, 20 quilos de farinha. O que mais? O que é que pede lá? 5 litros de cachaça, 30 velas. Eu vou fazer um trabalho aqui e você vai se levar dessa enxaqueca. Aí o camarada bate lá o tambor, acende as 30 velas, joga os 5 quilos de farinha, aí faz aquele baúê todinho. Aí o diabo, para a pessoa acreditar naquele macumbeiro, o diabo vai lá e por um tempo ele tira a enxaqueca que ele botou. No caso, ele dá ordem para aquele espírito. Ele dá ordem para o espírito ficar quieto. Por 6 meses, deixa ela se enxaqueca. Ela vai dizer, caramba, como é que a macumba funcionou? Rapaz, Deus está ali naquele negócio que eu fiquei livre. Agora tem uma coisa, quando a enxaqueca. Agora quando a enxaqueca voltar, vai ser 10 vezes pior do que aquela. Aí vai de novo. Aí vai de novo. Aí ele agora já não pede mais 30 vezes, agora já pede 90. Vai pedir. Entendeu?
funciona desse jeito. E no caso, irmão Cícero, que o senhor falou aí, é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, o diabo usa alguém para fazer uma armadilha para aquela pessoa, causar um acidente para aquela pessoa, e outro demônio revela para aquela pessoa que aquele acidente vai ser causado. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Os diabos, eles não são onipresentes nem oniscientes, mas eles estão em todos os lugares e eles se comunicam entre si. Então, se ele quer trazer o Senhor para o lado dele, ele vai fazer o quê? Vai usar o cavalo dele, cavalo vocês sabem que são, né? Cavalo. Vai usar o cavalo dele e vai usar outro cavalo. Aí aquele outro cavalo vai armar uma armadilha para o Senhor cair. Agora aquele cavalo vai avisar o Senhor daquela armadilha que o outro, mas já estavam combinados entre si. É mais ou menos lá como os Eles políticos. são muito organizados, os demônios. É mais ou menos lá como os políticos de Brasília, né? Tem os políticos de Brasília. Vamos se combinar aqui para a gente fazer a maracutaia. Uma vez lá no Santa Maria, eu morava sozinho com a minha irmã, e o meu cunhado do vizinho, ele tem esses impostos. Aí, de madrugada, às 4 horas da manhã, ele estava castigando a vida toda, um grito e aquelas coisas que ele faz. E enquanto o rapaz não chegou, ele não entregou a mensagem. Que negócio? Eu não consegui nem dormir, porque ele fazia gasolada, tinha sido de pai vizinho. Eu não ia nem falar, que eu não era lixo. Aí quando foi 5 e pouco da manhã, o nome do cabelo até, porque eu trabalhava mais ele, né? Eu mais o jogo e para a cidade, eu trabalhava mais ele. Aí quando o rapaz chegou, que era o presidente da associação lá, né? Na rural. Aí ele entregou a mensagem, disse, se você não deixar fique por onde se quieto, vou dar seu carro, você vai morrer. Como é que? Eu tenho sido criador antes, né? Como é que uma coisa entrega outra coisa para outro se livrar da morte? O diabo para matar logo. Acontece. Entendeu? É bem mal. Então é o inimigo, eles são organizados, os demônios eles são organizados, eles se comunicam entre si. Então quando ele quer fazer com que uma pessoa acredite neles, eles trabalham dessa forma. Ou seja, eles colocam doença na pessoa, a pessoa, como o pastor falou, né? A pessoa vai naquele terreiro, a pessoa, o demônio sai daquela pessoa, o espírito de doença sai daquela pessoa, a pessoa fica boa. A pessoa fica acreditando que é o quê? Que aquela pessoa tem poder. Que aquele demônio que eles foram tem poder. Mas é tudo demônio. Tem um pastor que diz assim, nem tudo que vem, nem tudo que é bom vem de Deus, e nem tudo que é ruim vem do diabo. Muitas vezes Deus usa situações adversas para parar, para nos parar, ou para nos aproximarmos mais dele. O negócio aí está ruim. É o 26, né? Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto. E tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Jesus estava dizendo o seguinte, ele estava ali na reunião de 12 homens, né? Jesus estava repassando as informações para os discípulos. Façam assim, façam assim, façam assim, façam assim, ajam assim. Quando a cidade rejeitar, vocês batem uma poeira no calçado. Quando alguém receber, vocês deixem a paz na casa deles. Jesus disse, olha, tudo que eu estou passando para vocês, divulguem publicamente, falem publicamente o que vocês estão ouvindo aqui em segredo. Ou seja, a missão da igreja, olha, irmãos, abre um parênteses aqui, igreja que não ganha alma, não está fazendo o seu papel. Tá aberto. Vai abrir, irmão? Você tomou uma turminha? Igreja que não ganha alma, está faltando fazer o seu papel. Por quê? Porque discípulo faz mais discípulo. Eu não posso ficar de boa enquanto os meus amigos, os meus familiares, os meus conhecidos não vierem para Jesus. Porque o discípulo precisa fazer mais discípulos. Os crentes precisam ganhar mais pessoas para Jesus. De alguma maneira, mas precisa ganhar. Ou falando, ou vivendo, ou sendo exemplo, mas você precisa ganhar alguém para Jesus. Vamos prosseguir? Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus,
que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Esse versículo é muito interessante de se entender. Jesus disse, não tenha medo de quem pode matar isso aqui. Tenha medo de quem pode matar o que está por dentro, o Espírito, e jogar no inferno. Mas quem é que vai ser jogado no inferno? Aquelas pessoas que não aceitaram Jesus. Eu e você que aceitamos Jesus, não seremos jogados no inferno. O nosso Espírito se encontrará com Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, não tenha medo de morrer, não tenha medo que essa carne se acabe. Não tenha medo que tirem a sua vida por causa do Evangelho. Tenha medo de morrer sem o Evangelho. Porque se você morrer sem o Evangelho, aí o Deus que lhe deu a vida vai lhe jogar no inferno. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos não são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Meus amados irmãos, esse versículo é muito lindo. Jesus quis demonstrar o cuidado de Deus. A Josefa tem me dito que o cabelo dela tem caído no bocado, né? A Bíblia diz que os cabelos que caíram na tua cabeça não tem contato. Dá para isso. Eu não quero nem saber quantos cabelos tem na sua cabeça, mas quantos tem na minha? É difícil dizer, né? Quanto mais na sua. Mas Deus sabe. Aí ele está dizendo, se Deus cuida de um casal de pássaros, quanto é um passarinho hoje, dependendo do passarinho? Se for um papa-capim, R$200, você compra um. E Deus cuida dos pardais, que só tem gente para soltar na cabeça da gente. Deus cuida. Eu nunca vi um pardal plantando nada e não passa fome. Agora, imagine, se Deus cuida de um pardal, imagina de mim e tudo. Aí a gente é cuidado com Deus. A pianta nessa guerra aí, a doença fica boa, a doença fica boa, a doença fica boa. Mas veja, está aqui. Talvez, se ela não estivesse frequentando a igreja, já tinha morrido, já tinha deixado de colorar o vinho. Mas Deus está cuidando. Prosseguiu. Só uma observação aqui, pastor. Vocês lembram de um versículo que diz assim, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir? Já ouviram falar isso? Já? Esse versículo não existe. Vocês sabiam que isso não existe? Não está na Bíblia? Não está na Bíblia. Mas está esse aqui. Esse aqui diz o quê? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar. Ou seja, nada acontece que não seja se Deus não permitir. Então, tudo que acontece é permissão de Deus. Ou, aí você pode dizer assim, mas e as coisas ruins que acontecem? É a vontade permissiva de Deus, por quê? Porque ele escolheu não interferir na vontade do homem. Então o homem escolhe se ele quer fazer o bem ou o mal. Nessa vontade de Deus não interfere. Eu faço a escolha e Deus se respeita. Por quê? Porque Deus disse que seria assim. Então ele é o Todo-Poderoso e ele que decidiu que seria assim. E quem deixa de É o 32. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Não pensem que... Quer explicar isso aí? Então, esse é tão prático que precisa nem explicar, né? Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Meus irmãos, esse versículo anterior é muito fácil de entender. Se eu tenho vergonha de dizer que pertence a Jesus, que eu sou um crente, que eu sou salvo, no meio do povo, ô irmã Maria, Josefa Maria, a senhora é crente? Nem sei. Também quer a vivência, né? Chega lá. Irmã Josefa, a senhora é crente? Como?
com a sua vida você precisa dizer para as pessoas que é cristão. Você não pode ser aquele crente que as pessoas olhem para ser crente como irmão Cid. Não, menina, nem pagando. Mas se aquela mala vai para o céu, eu já estou lá. Esse tipo de pessoa é aqueles que Jesus disse que tem vergonha de dizer que são cristãos. Aí Jesus disse, se você tem vergonha de dizer que são cristãos, quando chegar aquele dia, diante do meu Pai, eu também vou ter vergonha. Isso, sei nem quem é. Nunca nem vi. E a Bíblia fala isso para mim. Agora, se eu digo que eu sou cristão, naquele dia diante de Deus, aí ele vai chegar e dizer, está aqui, irmão Cícero, esse me honrou lá na terra, esse fez valer a pena o nome de cristão. Muitas pessoas me conheceram através dele. Está aqui, meu pai, galardão, tal galardão desse camarada. Está entendendo como é que é? Aí o próximo foi qual? Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Isso assim está errado, hein? Aí o próximo completa, né? Mas vamos completar. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. O que significa isso? Explica aí, então. Quando uma pessoa numa casa aceita Jesus e os outros, vamos supor que, vamos dizer, né? Claro que ela não era, eu vou usar só como exemplo, porque vamos dizer que a família da Penny toda e da Josefa gostam de bater um tamborzinho. São tudo, né? Aí a Penny vai e se converte, aceita Jesus. Aí eles vão dizer, aqui não, você não é mais minha filha. Ou seja, o pai vai ficar contra a filha. O filho vai dizer, você não é mais minha mãe. O marido vai dizer, você não é mais minha mulher. Você se batizou. Você se batizou? Não é? Entendeu? Aí Jesus disse que ele veio Para botar um contra o outro nesse sentido. nesse sentido. Nesse sentido. Se a minha esposa disser para mim, aceitou Jesus, foi, disse, foi, vou lhe deixar. Não posso fazer nada. Eu queria muito você ficar, você não quer ficar. Aí o próximo explica melhor ainda. Mas agora você está me tocando depois de 5 anos por esse Jesus que você disse que aceitou. Estou fazendo cumprir a Bíblia. Eu não queria me separar, mas você está contra mim porque você quer Jesus? Eu prefiro escolher Jesus que você. Tchau. A gente tem exemplo disso lá em Rosa. Lá em Rosa tinha uma menina que estava andando para a igreja, direitinha, aquela coisa toda, né? Aí o marido começou a perseguir ela. E ela deixou de ir para a igreja. Ela escolheu o marido. Quer dizer, na verdade ela não estava convertida, né? Porque quem está convertida não deixa Jesus por nada. Se ela tivesse escolhido Jesus, o Senhor ia transformar o marido e ele voltaria para ela, né? Transformada. Mas ela escolheu e hoje ela está perdida toda. E agora não tinha pai que a Até a misericórdia, está mais perdida. A missão já está perdida. Ela e o marido. Infelizmente. Infelizmente. Aí esse versículo agora, o 37, ele explica exatamente o outro, né? Por que vai haver essa contenda, essa falta de paz, essa guerra? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Jesus morreu. Então ele deu prioridade à vontade de Deus em primeiro lugar. E a vontade de Deus em primeiro lugar é a salvar a gente. Para isso ele precisou morrer. E ele morreu. Aí ele disse, quem não me priorizar a mim, mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que o marido, mais do que a mulher, não serve para ser meu discípulo. Não serve para me acompanhar. Só serve para me acompanhar aqueles que dão prioridade mais a mim do que qualquer outra coisa. Ou seja, esse tipo de gente que faz isso. Se a minha esposa mandar ela escolher entre ela e Jesus, eu vou escolher Jesus. Se eu mandar ela escolher entre eu e Jesus, ela vai escolher Jesus. No dia que ela escolher eu dispenso ela.
O primeiro tem que ser Jesus. Para poder a gente se enquadrar no padrão que Jesus ensina. Talvez você conheça pessoas que digam, não, se eu deixar o meu maridinho, por causa de Jesus, deixou nada. Respeita a sua decisão. Eu deixar minha esposinha, por causa de Jesus, não deixo nada. O meu filhinho, o que é deixar o meu filho por causa da prioridade com o meu filho do que é Jesus? Suponhamos que, para quem não sabe, daqui a 8 dias a gente está completando 12 anos, 4.000 dias de existência. Aí, a Josefa tem um compromisso no culto. A Josefa vai pregar no culto. Você é pregadora oficial. Só que a Nick deu um streamlink. Ela disse, mas eu ia no meu aniversário, eu quero ir para fora da gigante, eu quero ir para o shopping, eu quero ir de noite, eu vou ir para o cinema, eu vou ter que decidir, eu vou. Aí a Josefa coça a cabeça assim. Fazer o quê, né? Deixa pra lá, não vai ir para a igreja. Onde que eu vou matar, Nick? Vamos de manhã? Não, eu quero ir à noite, 8 horas, eu quero estar no shopping, eu não quero saber. Tá bom, Nick, tá bom, vamos dispensar o culto e a gente vai pro shopping. Aí você está colocando Deus em segundo. Não, eu vou dizer uma coisa para você. Se você estivesse numa ação, eu acho que tem problema de coluna, mas imagina. Do incômodo que eu estou sentindo aqui, eu estou rindo só do dentro. Mas está incomodando pra caramba. O meu pé, essa perna aqui está com o pé maior do que isso aqui. Parece que está tudo inchado aqui para baixo, eu estou no sol. Mas a minha esposa até me aconselhou. Fica em casa. Não fica aí quietinho, deitado. Não. Eu vi o outro, né? E eu vim. Mas eu tenho um compromisso, eu queria ver vocês também. E outra coisa, quando eu disser aqui, irmãos, façam um esforço, mesmo doente, para vir para a igreja. Aí vocês vão dizer, mas quando o senhor estava com a perna incomodando uma terça-feira dessa aí, o senhor resolveu ficar em casa em vez de vir. E quando eu venho para a perna mesmo doendo, aí eu tenho condições de dizer, não, faça como eu fiz. Mesmo doendo, eu estava lá. Eu mesmo da minha parte, jamais eu dizeria isso, porque nem toda hora a gente está disponível. Eu sei que é um compromisso, tem mas dia. também a pessoa, né? Tem dia que eu vejo. Você diz, hoje eu não vou, vocês vão em casa mesmo, e amanhã nós estamos juntos. Mas a gente não consegue, O amor que a gente tem pela obra não permite. O amor que a gente tem pela obra. Eu sei que tem dia que você chega aqui, parece que eu vejo o anjo atrás, empurrando. Lá. Tem dia que a gente vem se arrastando mesmo. Mas eu não consigo ficar em casa no dia de tudo. É sério, eu não consigo. Se eu ficar, é porque o negócio está feio mesmo. Ô pastor, só para ilustrar a prioridade que nós temos que dar a Deus, eu queria contar uma história, não sei se vocês já ouviram, mas essa história é verdadeira. Vamos ver. 8h25. Essa história aconteceu, de verdade. Eu não lembro aonde foi, mas tinha um local, na época em que tinha trem, em que tinha a ponte e tinha os trilhos. Então tinha o cara que ficava controlando, né? Quando o trem vinha, ele levantava os trilhos e baixava a ponte. Quando o trem passava, aí voltava a ponte. E nesse dia ele levou o filho dele para ir com ele. E ele é crente, a criança é crente também. E a criança estava brincando lá. E quando ele percebeu, vinha o trem. Não deu, ele gritou para o menino, mas o menino não ouviu. Então ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele deixava o trem cair, não, o trem ia cair, porque não ia ter trilho, né? O trem ia cair, era um barranco. O trem ia cair e todas aquelas pessoas morreriam, ou ele sacrificava o filho em prol daquelas pessoas. Porque quando ele baixasse a ponte e levantasse o trilho, ia esmagar a criança. E ele, como crente, ele olhou para o filho e olhou para aquelas pessoas. Era muita gente dentro do trem. E pensou, essas pessoas não são crentes. Se elas morrerem, elas vão para o inferno. Se o meu filho morrer, eu vou ficar sem ele, mas eu sei que eu vou encontrar com ele lá no céu. E ele, por amor, aquelas pessoas escolheu matar o filho.
Então, assim, ele priorizou tanto Jesus que ele sacrificou o próprio filho para que aquelas pessoas tivessem a chance de ouvir a palavra do Senhor. E quando aquele trem passou, e parou, aí todos desceram do trem e o homem estava com a mão na cabeça, chorando diante do corpo do filho. E quando ele contou, quando as pessoas não precisam nem contar, quando as pessoas perceberam o que ele fez, que perguntaram por que ele sacrificou o filho dele em prol daquelas pessoas que ele nem conhecia, aí ele disse, porque eu tenho certeza de que eu vou encontrar o meu filho no céu. Porque o meu Senhor garante isso. E se vocês tivessem morrido, vocês todos iam estar no inferno. E por causa desse ato, muitos ali aceitaram Jesus. Então, assim, é a gente priorizar Jesus em todas as situações. E hoje nós não fazemos isso. Se nós priorizássemos Jesus, eu estava contando ali, quando eu comecei a anotar, tinha 20 pessoas. Se a gente priorizasse Jesus, os 20 continuariam aqui. Claro que tem aquelas pessoas que não veio porque está doente, né? Que avisou que estava doente, mas tem aquelas pessoas que não veio porque não está com vontade de vir. Ou seja, esfriamento espiritual. Então nós temos que orar para que essas pessoas, para que o Espírito Santo coloque o desejo no coração dessas pessoas de vir. O 39. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque este é profeta, terá uma parte na recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte na recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdadeiro. Quem apenas por ser meu seguidor der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. O versículo 40 diz, quem recebe vocês está recebendo a mim. E quem me recebe está recebendo quem me enviou. Se irmão Cícero chega para pregar o Evangelho, o irmão Cícero chega para pregar o Evangelho na casa da PM, Jesus disse aqui nesse versículo que quem recebeu o irmão Cícero está recebendo Jesus. E quem receber Jesus está recebendo Deus. Quem já imaginou? A gente somos representantes de Jesus aqui na terra. Ou seja, se qualquer um de nós, como cristãos, chegar na casa de qualquer uma pessoa, quem sai de casa, vai falar de Jesus, não sou eu que estou chegando. Não é o Senhor que está chegando, não é o José Fabiano que está chegando, não é a minha mãe Teresa, não é a José Maria. É Jesus. Por isso que Jesus disse aqui. Ele já pensou nisso, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa, por exemplo, eu estou agendado para pregar quinta-feira na igreja. Aí eu digo, eu não posso ir. Por favor, Dick, vá pregar no meu lugar. Aí a Dick se arruma, aí vai. Quem receber lá a Nick, não está recebendo a Nick. Está recebendo eu. Porque eu pedi para ela ir no meu lugar. Então, quando ela chega lá, a pessoa vai dizer, está aqui a irmã Nicole, que está representando o pastor Júnior, então na pessoa dela está o pastor Júnior, não é ela. Você entendeu como é que funciona? Então, nós somos representantes de Jesus aqui. Aí a pergunta que não quer calar é, que qualidade de representante está sendo eu aqui na terra? Como representante de Jesus, que qualidade está sendo eu? O negócio é para se pensar. E para encerrar, quem der um copo de água fria, eu percebo que é fria, não é fervendo, não é quente, copo de água fria. A qualquer um desses que se diz, meus discípulos, você já atua. A quem der um copo de água fria, a qualquer um de nós,
Jesus disse, de forma nenhuma vai deixar de receber uma recompensa. Imagine quem dá um prato de pirão. Imagine quem dá um cuscuz com peixe. Imagine quem faz alguma coisa desse tipo. Vai receber um galardão. Então, irmão, entenda. Qualquer coisa que você faz, na linguagem da gente, lá no céu tem um caderno que ajuda a nota tudo. Josefa foi hoje por tudo. Vamos fazer por hoje. Eu estou aqui, né? Estava doente pra caramba. A gente está lá. O Júnior, mesmo arrebentado, sentindo dor bastante, foi para o culto. Eu ia dar uma nota 6 para ele, eu vou dar uma nota 7. A gente recebe o benefício de Deus por cada movimento que a gente faz em prol do reino dele. Questionário? Questionário. Vê. Quantos discípulos Jesus chamou? 8, 12 ou 15? Muito bem, número 3. O que Jesus deu aos discípulos segundo o versículo 1? Autoridade ou comida? Autoridade. Muito bem. Muito bem. Segundo o versículo 1, para quem Jesus deu autoridade? Os discípulos. Quantos versículos do capítulo 10 citam os nomes dos discípulos de Jesus? Como eu escrevi discípulo, pelo amor de Deus. Aí eu coloco isso para vocês pensarem. Segundo o versículo 7, Jesus queria que anunciassem o quê? Muito bem. Segundo o versículo 8, Jesus mandou cobrar pelos milagres, sim ou não? Muito bem, José. No versículo 11, Jesus disse que quando os discípulos chegassem em uma cidade, ficassem em um hotel, sim ou não? Muito bem, Nico. O que era para os discípulos dizer quando chegassem em uma casa? Segundo o versículo 14, quem não recebessem os discípulos, eles deviam fazer o quê? Pedir desculpa, sacudir o pó das sandálias ou chamar a polícia? Qual o nome das duas cidades citadas no versículo 15? E no versículo 16, qual o nome de 4 animais que Jesus falou? E? Foram 4. Cobra, pombo. Isso. No versículo 22, Jesus disse que todos ficaram felizes porque os discípulos seguiam Jesus, sim ou não? Todos ficariam felizes se os discípulos seguissem Jesus, sim ou não? Não. Segundo o que estudamos, o que significa Deus Hebru? Um homem ou um demônio? Segundo o que aprendemos, os discípulos de Jesus viveriam uma vida de facilidade, sim ou não? Segundo o versículo 30, o que está contado? O que está contado? Segundo o versículo 30 que está contado, Josefa? O quê? Cabelo, né? Muito bem, irmão Cícero. No versículo 31, Jesus disse que nós valíamos menos que os passarinhos, sim ou não? Muito bem, Nick, irmão Cícero. Olhando para o versículo 32, nós devemos, como cristão, confessar Jesus publicamente, sim ou não? Olhando para o versículo 33, não devemos confessar Jesus publicamente, sim ou não? Isso é um trocadilho da vontade de Olhando para o vocês. versículo 33, não devemos confessar Jesus publicamente? Sim ou não? Sim. Não, tem cantora. Eita, pra não ser só eu. Não. No versículo 37, Jesus disse que quem ama o pai e a mãe mais do que a Jesus não merece ser seu discípulo. Você entendeu o que ele quis dizer? Sim ou não? O irmão Cícero disse que sim. Entendeu?
No versículo 38, Jesus disse que seu seguidor, eu acho que ser seguidor precisa estar pronto, seu seguidor precisa estar pronto para, se preciso for, morrer por Jesus. Você está disposto a isso? Sim, não, ou vou me preparar? Vai se preparar, né, Josefa? Tá pronta para morrer por Jesus? Eita! Ô, Glória! E tu, Piane, vai se preparar ou já está pronta? Já estou pronta. Ah, acredito mesmo, viu? Segundo o que já aprendemos, para onde vai o cristão verdadeiro quando morrer? Para onde vai quem não é crente quando morrer? Segundo o versículo 40, quem recebe um crente em sua casa é mesmo que está recebendo quem? Jesus. Muito bem, Piane. A Bíblia Segundo o versículo 42, quem der um copo de água ao seguidor de Jesus receberá o quê? Benção. Muito bem. Olha aqui na coisa. Quantos versículos tem o capítulo que estudamos? Você olha para cima. Quantos capítulos tem Mateus? 28. Tá de um, meu. Você está gostando dos cultos de quarta? Sim. Por quê? Porque a gente está aprendendo, né? Muito bem, minha mãe. Aprendendo errado. Você tem alguma pergunta no capítulo 9, no capítulo anterior? Não, Então explique o capítulo anterior, José. Tá vendo como é fácil? Só teve aquele confusãozinho na mente de vocês, assim, daquelas trocadas. pois é, né? Pra cá, né? E ficou trocando aqui foi ele, né? Aonde o cachorro aqui? Ele tá no meio, tá no lado, tá. Aí eu passando aqui olhando tudo. Eita. Esse pessoal levar para a esposa, né? Eu já dei. Já deu. Vai estar mais aqui. Não tem ninguém aqui. Vamos deixar o irmão ali e ficar com ela. Toma ali, que depois eu entrego lá, por favor. O dos 3. Esse daqui é o da Josefa. Depois, na sexta-feira, eu entrego para ela. Eu já respondeu, foi? Não respondi. Vamos lá, irmão. Olha aí, pastor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa pessoa que o Senhor trouxe até aqui para aprender da tua palavra. Pai, a tua palavra diz que ao compõe com sua vida, que hoje não vivam em união. Pai, eu te louvo pela Josefa Pedro, te louvo pela Josefa Santos, te louvo pela Di, te louvo pela Concícia, te louvo pela Josefa Maria, te louvo pela PM, te louvo pela minha mãe Três, te louvo pela minha esposa. Pai, ajuda aqueles que não querem, dê força para Di, e ajude, Senhor, para que as quatro vezes, todas as vezes, nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Deus, na casa de Jesus, Deus, grande amor do Espírito Santo, continue com você, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém.